Hoje, 5 de novembro de 2024, uma terça-feira chuvosa em Brasília, capital da República. Temos a honra de receber no programa História Oral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios o eminente desembargador Arnoldo Camanho de Assis. Essa entrevista é muito importante para a história do nosso tribunal. Ficará disponível no canal do tribunal no YouTube e a transcrição ficará aqui no sítio do memorial do tribunal. O eminente desembargador Camanho é natural da cidade do Rio de Janeiro. Nasceu em 7 de maio de 1963. Formou-se em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, em 1986 e concluiu uma especialização em Direito Internacional Público-Privado na Holanda, em 1988. Obteve o título de mestre em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, em 1996 e concluiu uma especialização em Direito pela mesma instituição no ano 2000. Além disso, cursou uma especialização em Direito do Consumidor na Universidade de Coimbra, Portugal, entre 2003 e 2004, e um mestrado em Direito Constitucional no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa IDP, agora em 2020. Antes de ingressar na magistratura, o eminente desembargador foi agente administrativo do Ministério da Fazenda a partir de 1984, com atuação como assessor do Procurador-Geral da Fazenda Nacional entre 86 e 87. Também foi chefe da consultoria jurídica da Radiobras, de 87 a 88. Em seguida, exerceu a função de secretário adjunto da Secretaria de Coordenação da Representação Judicial da União, Procuradoria-Geral da República, de 1988 a 1989. Sempre trabalhando, hein, desembargador? Por fim, foi assessor do ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Adhemar Ferreira Maciel, quando este era juiz do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, de 89 a 90. Após a aprovação em segundo lugar no 16º concurso para a magistratura do DF, o desembargador Camanho foi nomeado juiz de direito substituto aqui do Tribunal de Justiça em 25 de outubro de 1990. Promovido por merecimento a juiz de direito do tribunal, em 30 de setembro de 92, assumiu a Vara Civil de Sobradinho, no DF, onde permaneceu até 1994. Foi nomeado membro titular da turma recursal dos Juizados Especiais Civis e Criminais do DF, em 30 de abril de 98, e designado juiz titular da 2ª Vara da Fazenda Pública do DF, de 1994 a 1999, e da 6ª Vara de Família de Brasília, de 99 a 2008. O currículo é grande. Em 10 de julho de 2008, foi indicado membro do Tribunal Regional Eleitoral do DF. E em 8 de agosto de 2008, designado diretor da Escola Judiciária Eleitoral do DF, Rui Barbosa. O desembargador Camanho foi promovido por merecimento ao cargo de desembargador do tribunal no dia 1º de outubro de 2008, com designação para a 2ª Turma Criminal e para a Câmara Criminal. Foi indicado para compor como presidente a coordenação do sistema dos Juizados Especiais do Distrito Federal em 21 de outubro de 2010, com recondução a partir de 26 de outubro de 2012. Atuou como membro e coordenador do grupo de trabalho responsável pela adoção de medidas para a realização da Copa das Confederações de 2013, FIFA, de 15 a 30 de junho de 2013,
e coordenou o grupo de trabalho responsável pela atuação do Poder Judiciário do DF durante a Copa do Mundo FIFA de 2014 no Brasil. Parabéns, desembargador. Foi designado presidente da turma de uniformização de jurisprudência das turmas recursais dos juizados especiais do DF a partir de 6 de junho de 2014 e integrou a Comissão de Revisão do Plano Estratégico do Tribunal até 2020. Além disso, o Camanho foi membro da comissão de entrevistadores desse programa de História Oral, aqui do Memorial do Tribunal de Justiça. Entrevistou vários colegas, conforme Portaria 56, de 15 de agosto de 2014. E atuou como secretário adjunto do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, no triênio 2019-2021. Além disso, o eminente desembargador Arnoldo Camanho tem uma belíssima atuação como professor de Direito Processual Civil, Direito Administrativo, Direito Comercial, Direito Falimentar e Direito Constitucional, tanto na graduação quanto na pós-graduação, passando por diversas instituições, incluindo a UNB, Uniceub, a EUDF, Escola Superior do Ministério Público do DF, a Fundação Getúlio Vargas, a Escola da Magistratura do DF, a Escola Superior da UABDF, a Universidade Católica de Goiás, Universidade Católica de Brasília, para citar algumas dentre várias outras instituições. O desembargador Camanho publicou vários livros e artigos, além de ter proferido diversas palestras no Brasil todo. Tem mais. O desembargador foi admitido como acadêmico na Academia Brasileira de Artes, Ciências, História e Literatura, onde tomou posse na cadeira número 12, que tem como patrono o falecido ministro Adhemar Ferreira Maciel, do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, foi imensamente homenageado e agraciado com honrarias, títulos e premiações, mas destaco, como exemplo, o título de cidadão honorário de Brasília, outorgado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, por meio do decreto legislativo em setembro de 2015. Tenho o imenso prazer de entrevistar o grande magistrado desembargador Arnoldo Camanho de Assis. Seja muito bem-vindo a esse programa que Vossa Excelência já liderou, já participou como entrevistador. Desembargador Bellinati, é uma honra para mim estar aqui sentado nessa cadeira, ao seu lado. Eu só peço desculpas iniciais por ter feito Vossa Excelência ler esse currículo enorme. É a única oportunidade que a gente tem de alguém falar bem da gente mesmo. Né? Porque, parabéns pelo currículo. Frente, pois é. É uma história de vida maravilhosa, uma carreira profissional belíssima. Nós temos que registrar. Eu quero iniciar cumprimentando a equipe de Vossa Excelência, mas eu não vou ficar te chamando de Vossa Excelência, não. Não, você mesmo. Eu quero cumprimentar a equipe pelo trabalho que fez, levantando esses dados todos, que nem eu sabia. Olha essas informações todas aqui. Eu até comentava com a minha assessora Nilva, que tem umas datas que parece que não batem com a minha informação, mas é porque elas são as datas da publicação dos atos. Da publicação dos atos. Só uma informação interessante. Certo. De fato, o nosso ato de nomeação como juiz de direito substituto, eu sou uma turma depois da sua turma. Da minha. Sua turma é de 89 e a minha turma é de 1990. E eu estava lá na sua posse. Pois é, tá vendo? Que honra minha. Na sua posse. A nossa turma tomou posse... Na sua posse e depois na festa da Margem. E você cantou lá na festa da sua posse. Gente, coitado, as pessoas ficaram tendo que ouvir essa coisa. Mas a nossa turma tomou posse no dia 5 de novembro de 1990. Então, hoje, que é dia 5 de novembro de 2024, faz exatamente
34 anos que a nossa turma tomou posse. Olha, parabéns, tá hein? Parabéns. 34 anos. 34 anos de magistratura, exatamente. Você não tinha nem um fio de cabelo preto naquela época. Não, eu tinha inclusive mais cabelo. Mais cabelo. E os cabelos eram pretos. Assim é a vida, né? A vida é danada. Mas seja muito bem-vindo, uma Obrigado. honra muito grande Honra para minha. o Tribunal de Justiça registrar a sua história belíssima, só pelo currículo. Obrigado. Já estamos vendo quanto você trabalhou na vida. Não parou um segundo, hein? Saía de um cargo, já ia para outro, uma função já ia para outro, um concurso para outro, e assim continua, né? Nem Lutando parece, muito. nem parece que foi tanto, né? Assim, olhando assim a pessoa. Não, parece sim, parece. Desembargador Haroldo Camanho de Assis, nós vamos dividir essa entrevista em 3 partes. Sim. Na primeira parte, vamos falar da sua família, dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, onde você nasceu. Eu já falei aqui, Tá mas bom. eu queria que você mesmo falasse quanto tempo você morou no Rio de Janeiro, depois veio para cá, a sua família, quem é que faz parte da sua família, os seus irmãos, depois eu vou falar dos seus filhos. Então vamos começar pelos seus pais. O nome do seu pai, da sua mãe, o que eles faziam. Ô, Belinati, meu pai era amazonense, meu pai faleceu em 2013, mas ele era amazonense, nasceu numa cidade pequenininha lá no estado do Amazonas, chamada Codajás, e morou lá até mais ou menos em torno de ele fazer 18 anos, aí foi para o Rio para estudar, foi para o Rio de Janeiro estudar, e aí ficou lá, estudou e conheceu a minha mãe lá se casaram, minha mãe é carioca, nascida na cidade do Rio de Janeiro. Sua mãe nasceu no Rio e casou-se no Amazonas? Não, casou lá no Rio de Janeiro com meu pai, que desculpa. foi do Amazonas. Seu pai do Amazonas veio para o Rio, tá certo. Aí se casaram lá e os 3 filhos, eu e meus 2 irmãos, nascemos lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, tá. Os seus irmãos, quem são os seus irmãos? Meus irmãos... São eu 3 ia falar, irmãos. não, eu ia terminar de falar da minha mãe. Meu pai chama Arnoldo também. Né? Seu pai, Arnoldo, vamos falar, voltar ao nome do seu pai. Meu pai chama Arnoldo e ele era formado em Direito, atuou como advogado a vida inteira, chegou a procurador da Fazenda Nacional. E a mamãe era professora, na época era o máximo, as meninas iam para o Instituto de Educação lá no Rio e os meninos iam para o Colégio Militar. Teve até uma série, uma minissérie aqui no Brasil chamada Anos Dourados. Anos Dourados. Que os caras iam lá para o Colégio Militar do Rio e as meninas para o Instituto de Educação. Eram as normalistas. Então, a mamãe se formou professora, depois a mamãe fez faculdade de pedagogia. E deu muita aula e tal. Enfim, quando chegou em 1980, né, eu e meus irmãos nascemos lá no Rio. Eu, Arnoldo, Alexandre e Adriano, tudo com a letra A. Tudo com a letra A. Alexandre e Adriano. Que nem os seus meninos, que é tudo com R. Com letra R. Arnoldo, Alexandre e Adriano. Eu sou o mais velho, depois Alexandre, depois Adriano. E nós moramos no Rio até 1980. Quando chegou em 80, meu pai recebeu um convite para vir trabalhar em Brasília. E veio para cá, para o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Veio trabalhar. Então vai todo mundo e tal. Foi um drama na família, porque ninguém queria vir. Os filhos, então, nós 3, problema. Porque a vida inteira eu tinha 17 para 18 anos. Né? Adolescência, Rio de Janeiro, praia. Pois é, rapaz. Então ninguém queria vir para o Rio, né? Desculpa, para Brasília. Então, e nós viemos para cá meio que na base do grito. Isso em 80, 1980. 80. Seu pai foi convidado para trabalhar no CNPq. E nós viemos para cá e... Seu pai era advogado na época, lá no Rio. Advogado. E veio para cá para trabalhar como advogado no CNPq. No CNPq. E lá no Rio nós estudamos num colégio, que era um colégio assim, muito bacana, muito especial, e aí, esse é um dado curioso, que era o Colégio de São Bento, colégio religioso. E na época, o Colégio de São Bento foi fundado em 1858. Ordem de São Bento, lá no Rio, lá na Praça Mauá, no centro do Rio. E naquela ocasião, naquela época, desde 1858, as meninas estudavam em colégio de freira e os meninos estudavam em colégio de padre. Então, não era colégio misto. Era menina de colégio de freira e os meninos de colégio de padre. Depois, no Brasil, tudo foi ficando misturado. Até o colégio militar, que era só de menino, passou a ser colégio misto, né?
os colégios tradicionais católicos lá no Rio, Santo Agostinho, Santo Inácio, que eram colégios de meninos, todos viraram colégios mistos. Certo. E os colégios de freira, Sacré-Cœur de Marie, Santa Marcelina, todos viraram colégio misto também. O único colégio que até hoje é só colégio de menino é o Colégio de São Bento. São Bento. Então eu estudei a vida inteira só com meus colegas, amigos, meninos. Colégio São Bento. Colégio São Bento, eu e meus irmãos. Bom, quando a gente chegou aqui em Brasília, eu fui fazer o terceiro ano. Eu cheguei só para fazer o terceiro ano do antigo segundo grau. Hoje é o ensino médio, né? Mas na sua época não chamava científico? Não, eu peguei o já ensino médio. Segundo grau. Era o segundo grau. Segundo grau. Eu tinha Porque na minha acabado época chamava científico. Logo depois mudou. Chamava ginásio científico, primário, ginásio científico. Eu peguei essa mudança, né? Certo. Quando eu cheguei. Segundo grau. Primeiro grau e segundo grau. Aí eu só fiz o terceiro ano do velho segundo grau aqui. E até o segundo ano eu tinha estudado só com meninos, com homens certo. na sala. O terceiro ano, eu fiz o terceiro ano no Marista, aqui. Opa. Maristão, lá no fim da Asa Sul, 615 Sul. Quando eu entrei na sala, Belinati, era uma sala Mista. com meninos e meninas. Eu entrei e fiquei assim. Opa, o que está acontecendo? Eu não estou Olha acreditando. Foi uma coisa assim impactante, porque eu nunca tinha estudado. Olha, você vê só como é que a vida traz surpresa. Meninas na vida. Bom, e foi muito bacana, porque eu só fiz o terceiro ano, fiz boas amizades naquela época, no terceiro ano. Tenho amigos desde aquela época que são amigos até hoje, somos amigos até hoje. Mas né? foi difícil se adaptar a uma sala mista ou não? Sim, com todo respeito, né? O importante é a boa reunião, né? É o congraçamento. Fomos feitos para todos estarmos juntos, né? Por uma questão de fundo religioso naquela época, até se justificava, talvez, essa separação, que eu respeito até hoje, porque é por uma questão de opção dos monges beneditinos lá do Rio, de manter a educação assim, só para meninos, né? Certo. Mas eu acho que o padrão, né, o que todo mundo espera é que todos, né, todas as matizes, né, sejam assim, estudem juntos, né, assim é que é bom, né? Certo. Porque assim é a sociedade, então. Mas foi muito bom. O Colégio São Bento teve um impacto assim muito importante na nossa vida, eu e meus irmãos, porque era um colégio assim muito sério, muito bom. Disciplina, ele tinha, rígida. todo mundo tinha que estudar mesmo, de manhã, naquela época chamava semi-internato, hoje chama educação, ensino integral, né, de manhã e de tarde e tal. E o São Bento tinha um índice de aprovação naquela época de 100% para o vestibular, 97% para universidades públicas. Que beleza. Então eu só fiz o terceiro ano aqui, eu e meus irmãos passamos, por força talvez, sem desmerecer a importância que o Colégio Marista teve na nossa vida, mas nós passamos os 3 para a Universidade de Brasília, muito devido também ao bom ensino que nós tivemos no Colégio São Bento. Mas eu queria falar uma coisa importante sobre São Bento. O São Bento tinha umas disciplinas que as outras escolas não tinham. Tinha uma disciplina chamada Cultura Clássica, na 6ª série do primeiro grau do ensino fundamental, que a gente lia uns textos assim, gregos, comédias latinas, Plauto, Terêncio. Ninguém estudava isso naquela época, mas a gente ia aprendendo essas coisas. Certo. Tinha o ensino obrigatório de música. Então, na 5ª série, todo mundo tinha que aprender flauta doce. Que devia ser um inferno para as pessoas que estavam do lado, assim, ouvindo aquele montão de menino que nunca tinha pegado um instrumento na vida. Tinha que aprender na marra. Tinha. No meu caso particular, isso foi muito interessante, porque na minha família ninguém nunca tocou absolutamente nada, instrumento algum. Eu fui o primeiro a segurar uma flauta doce e a aula começou em fevereiro. Com 2 semanas eu tocava qualquer coisa na flauta doce. Nunca tinha visto a flauta na vida. Qualquer
um ouvido assim, muito privilegiado. Talento especial para a música, até hoje, né? Até hoje. Você é um grande músico. Não, me esforço. Tocava uma música na televisão, eu tocava igual. Tocava uma do rádio, eu tocava igual. Foi um negócio assim tão impressionante que o meu aniversário é em maio, você lembrou aqui, dia 7 de maio de 63 eu nasci, estou com 61 anos. 7 de maio foi meu aniversário, a aula começou em fevereiro, no final de abril, então março, abril, 2 meses, os meus pais compraram uma flauta para mim, transversal, aquela prateada, apostando que ia dar certo. Com 2 meses. E deu muito certo. Eu estudei depois 8 anos numa academia lá no Rio, na Casa Milton, e estudei teoria musical, harmonia. Uma das casas mais famosas do Rio de Janeiro. A Casa Milton era muito prestigiada. E depois cheguei a tocar em algumas orquestras e tal. Ganhei 2 prêmios como melhor instrumentista, como flautista, sabe? A partir de um determinado momento eu achei Você é adolescente naquela época. E assim, e músicas assim que eram peças difíceis, como chorinho, que é um gênero musical que exige muita técnica, né? Então, mas até hoje, né, eu não sou um sujeito grande, muito pelo contrário. Eu costumo dizer que eu tenho 1,65 m de manhã com boa vontade. Porque ao longo do dia a gente vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Mas naquela época, então, eu menorzinho ainda, com 12 anos, 11 para 12 anos, a minha mão já não é grande. Com 11 anos, é uma mãozinha. Não chegava nas últimas chaves da flauta transversal, rapaz. E aí foi dando certo, foi dando certo. E mesmo assim você ganhou prêmio. Aí a mão cresceu um pouquinho, aí deu para... tá certo. Mas aí depois eu fui aprendi outros instrumentos, comecei a tocar violão, e o mais bacana é bateria, que eu também toco. Certo. Mas eu fiz curso. Mas você é um grande músico, você ainda faz parte de um conjunto especializado nos Beatles. Não, isso aí era uma paixão que nós tínhamos em família e temos até hoje. Porque eu já assisti a vários shows de vocês. A gente tocava, assim. Homenageando os Beatles. A gente tocava muitas músicas dos Beatles, assim. Quem é que fazia parte do conjunto? Então, aqui na nossa magistratura, logo no começo, eu, Antoninho Lopes, que faleceu, nosso querido colega, amigo, saudoso. Estávamos olhando a foto dele ali na Galeria de Desembargadores. A esposa do Antoninho, a nossa querida amiga Nádia, que também já é falecida. Já partiu para o céu. Está lá ao lado do senhor. E um amigo querido nosso, o engenheiro Maurício, que era colega do 3º ano do Marista, engenheiro civil, alto funcionário do TCU, está morando em Nova York, lá representando a ONU, o Brasil na ONU, que coisa bacana. Ele tocava violão, a Nádia cantava, o Toninho tocava percussão e eu tocava flauta. E tocava um monte de coisa, né? Inclusive Beatles. Não, e você, eu queria que você falasse o que você tocava lá. Eu tocava flauta. Não, mas além da flauta, nesse conjunto eu tocava musical. tudo, eu tocava flauta, tocava violão. No conjunto você fazia tudo lá, né? Eu brinco nas 11. E cantava também. Enganava, né? O talento. A gente brincava. Múltiplo talento. Eu brincava com o Toninho assim, Toninho, eu canto e você pede desculpas, porque, né, o pessoal vai ouvindo a minha voz ruim, mas era mais diversão. Mas o conjunto ainda existe com outras pessoas? Então, eu tenho um estúdiozinho na minha casa, com bateria, muitos microfones, tem sei lá quantos violões, tem flauta, uma mesa de som, alto-falante e tal. E aí, de vez em quando, os irmãos, os amigos, a gente toca. Para não ficar... Porque esse negócio de direito é muito bom, mas ficar só no direito também não dá certo. Claro. O mundo não é só esse, né? O mundo é infinito. Mas muito bem. Então, você veio para cá, saiu do Rio, veio para cá, o seu pai foi trabalhar no CNPq. Isso. E depois, seu pai foi para a Fazenda Nacional? Aí o papai foi... Eu não me lembro como é que foi direito essa transição, rapaz. Ele foi para a Secretaria de... Ele fez concurso depois? Fez concurso. Aí foi... Ele se aposentou na Fazenda Aposentou Nacional. Na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E a minha mãe, ela exerceu o cargo de assessora do ministro da Fazenda. Do ministro é modo de dizer, porque ela foi convidada para assessorar 9 ministros da Fazenda. Parabéns. Desde 1981 até ela sair, foram 9 ministros da Fazenda. Só tem gente inteligente nessa família, hein? Obrigado. E aí foi ficando, chegou a ser chefe de gabinete de alguns deles. Certo. Bom, depois eu falo de mim. O meu irmão Alexandre também formou-se em Direito na Universidade de Brasília, fez concurso para o Ministério Público Federal
e tomou posse como procurador da República, né? E hoje exerce o nobilíssimo cargo de subprocurador-geral da República. Hoje, subprocurador, Alexandre. Alexandre. O Adriano formou-se em arquitetura na Universidade de Brasília também e construiu algumas casas, inclusive a casa em que mora hoje o nosso colega João Timóteo de Oliveira. Olha só. E o meu irmão é muito engraçado, o Adriano, porque depois ele deixou a arquitetura e passou a integrar um grupo de comédia muito conhecido aqui em Brasília e talvez no Brasil, que é a companhia de comédia Os Melhores do Mundo. Ele é um arquiteto, então. Ele é arquiteto. E ele fala assim, rapaz, ainda bem que especialmente a casa do Timóteo, não caiu. Não caiu. Porque senão eu estava frito. Né? E ele virou para comédia. Mas ele tem um apelido, né? É o Adriano Siri. Siri. Eu nem sei direito por que é Siri, mas virou Adriano Siri. E ele continua nesse grupo. Continua. O grupo é muito requisitado. E feliz, né? A gente encontra o seu irmão, ele está sempre feliz. E sabe de uma coisa engraçada? A gente fala assim, vocês... Eu digo assim, ele faz a gente ficar feliz. Obrigado. Ninguém fica triste perto dele. É verdade. Aquela pessoa alegre. O Belinati, o pessoal fala assim, pô, é engraçado, vocês, seu irmão Alexandre, fizeram direito, seu irmão... Não, quem fez direito foi o Adriano. Nós fizemos errado. Porque ele que fez arquitetura e ele ganha um dinheiro bom, faz todo mundo rir. Hoje é um dos artistas mais reconhecidos do Brasil. É verdade. E ele está ganhando dinheiro como artista. Não, o grupo dele é um grupo pequeno, né? São 6 pessoas, aí tem o diretor, mais o não para em Brasília, viaja a todo momento. Todo fim de semana eles estão fora e enchendo teatro. E esse talento artístico veio de quem? Do seu pai, da sua mãe? Pois é, rapaz, eu não sei. Porque você também é um grande artista, você é uma pessoa muito alegre. Não, onde está o desembargador Arnoldo Camanho, não tem tristeza do lado. Ele está sempre contando uma história, uma piada, está sempre alegre. Obrigado. A gente nota esse talento especial que você tem também. O Adriano fala que ele é o menos engraçado dos irmãos. Por aí você vê, né? Ele fala assim, os outros dois, os mais velhos, Alexandre e eu, que seríamos, na avaliação gentil e generosa do Adriano, os mais engraçados. Mas nós 3 somos muito amigos, os 3 irmãos, estamos sempre juntos e tocamos, nós somos muito musicais. E como é que está a família? Por exemplo, seu pai faleceu, a sua mãe está viva. A mãe está viva, mora na 308 Sul. Certo. E os seus irmãos? São 4 irmãos? Não, somos 3 filhos, filhos, são né? 3 irmãos. O Alexandre mora na Asa Sul e o Adriano também. Como a família de cada um? Eles têm filhos? Tem, o Alexandre... Você tem quantos filhos hoje? Eu tenho 2 filhos. Você vai falar dos seus filhos daqui a pouco, mas os seus irmãos? O Alexandre tem 3 filhos. 2 meninas e um menino, duas mulheres, né, e um homem. A filha do meio do Alexandre já tem um filhinho e está esperando o segundo. Tem neto. O Alexandre. Que beleza. O Adriano tem 2 filhos, os 2 estudaram na escola francesa, aqui em Brasília, os 2 estudaram curso de graduação na França, a Liz e o Theo. A Liz ainda está estudando lá na França, o Theo está fazendo mestrado já na França, que também, beleza. filho do Adriano. Parabéns. Eu tenho 2 filhos, o Arthur, que fez comunicação, publicidade. O Arthur está com 35 anos e a Maria Clara está com 33. E o Arthur tem 3 filhos e uma enteada. Certo. A minha neta mais velha tem 12 anos. Espera aí, vamos repetir então. Vamos começar dos filhos. Você tem 2 filhos. Tenho 2 filhos. O Arthur, 35, formado em comunicação, trabalha com publicidade. Certo. Morou 3 anos em Portugal, depois voltou para o Brasil. Tem 3 filhos, 3 netos e uma enteada, o Arthur. A filha mais velha do Arthur chama Nina e tem 12 anos. Olha depois vem o João com 10. Certo. E depois nasceu a Lulu, que tem 2 anos. Que beleza. E tem uma enteada, a Lara, que tem 10 anos também. Que tem, desculpa, 12 anos. 12 anos. A Maria Clara não tem filhos. A Maria Clara é biomédica, trabalha numa multinacional aqui em Brasília. Muito bem, parabéns pelos filhos. Eu devo muito a Brasília, Belinati, e fiquei muito feliz quando fui agraciado com o título de cidadão honorário de Brasília,
porque eu sempre disse que eu sou carioca de nascimento, mas brasiliense de coração. Depois brasiliense por força de lei também, ou de decreto legislativo. Somando tudo, você já está em Brasília há 44 anos. 44, brasiliense. Brasiliense. E agora com o título, cidadão honorário de Brasília, Brasília, verdadeiro brasiliense. Brasília me deu família, está filhos, documentado. Uma graduação. justíssima homenagem a você que dedica a sua vida a Brasília. Pois é. Nós temos que considerar. É magistrado, é professor, pai de família. Exato. Presta um grande serviço à nossa sociedade. Obrigado. Nós temos que reconhecer isso. É isso. Bem, então os 2 filhos. E vamos falar então agora da família da sua mãe. A sua mãe, ela tem algum parentesco estrangeiro, português, italiano? Qual a origem da sua mãe? O meu nome do meio, Arnoldo Camanho de Assis, originalmente ele era com tio, Camanho, N-tio. Mas o parentesco é de onde? Aí depois, quando o meu bisavô chegou da Espanha no Brasil... Espanha. Porque N-tio é espanhol, né? Tirou, o cara lá foi registrar, o registrador lá, o meu bisavô, não. Escreve assim, aí o cara falou assim, não, isso aqui não tem essa letra aqui no Brasil, não. Aí botou NH. Aí ficou Camanho, como é a grafia até hoje, né? Tá certo. Então, da parte da sua mãe, parentesco na Itália. E da parte Espanha. Aliás, desculpa, falei errado. Espanha. E da Portugal. Parte do seu pai, que veio lá do Amazonas? Não, é amazonense mesmo, todo mundo é amazonense. E a mamãe, o pai dela é espanhol e a mãe de origem portuguesa. Então é uma mistura de Espanha com Portugal. Espanha, ali Galícia, Portugal. Por ali, lá no norte de Portugal. Ali. Mas você conhece alguns parentes na Espanha ou não tem amizade com Não, parentes? o Alexandre já esteve lá, já foi atrás, já conheceu um tio-avô, que ainda está vivo lá, em Portugal. Certo. Por ali. Mas eu mesmo não tive essa felicidade de encontrar primos por lá. Ainda temos muitos parentes no Rio, né? Agora, da sua família, para nós encerrarmos essa primeira etapa, você gostaria de registrar algum fato da família? Você acha interessante? Não, assim, graças a Deus, nós demos muita sorte e felicidade, né, de termos sido muito bem recebidos em Brasília, pela cidade de Brasília. Apesar da nossa resistência, né, especialmente dos 3 filhos, em vir para cá, né, para Brasília, por razões, como você falou, adolescente, estudando na mesma escola há muitos anos, muitos amigos e tal, grupos de lá e tal, mas nós não queríamos vir, mas nós tivemos essa felicidade de termos sido muito bem recebidos. Eu quero registrar também, Arnoldo, que eu conheci muito bem seu pai. Obrigado. E o seu pai era um homem alegre. Então, acho que esse dom artístico que vocês têm vem de seu pai. Seu pai era um homem muito feliz, alegre, agradava a todo mundo, simpático, gostava de conversar. Obrigado. Bernardo, cumpriu a missão dele. A propósito disso que você falou, eu costumo dizer assim, eu acho que talvez o amor pelo direito tenha vindo do papai. Mas o senso de justiça veio da minha mãe. Da sua mãe. Que não é da área do direito. Acho que talvez a pessoa mais justa que eu conheço seja a dona Ana Maria. Olha papai se chama Arnoldo, eu não tinha falado o nome da mamãe ainda. A mamãe é Ana Maria. E ela é de uma justiça impressionante. Olha só. Do tipo, assim, se ela fizer um bolo... Pega o bolo, divide por 3 para dar 1/3 para cada um dos 3 filhos, cada um leva para sua família. Partes iguais. Igualzinho. Se tiver 1 milímetro a mais para um. Olha só, que beleza. Parabéns. É isso. Então, excesso de justiça que está no DNA, né? Está no da DNA. família. Eu acho. Bem, vamos falar então agora, você já falou até da sua área acadêmica, vamos falar da sua trajetória profissional. Pois não. Nós já lemos aqui no currículo, mas é importante você mesmo narrar. Qual foi o primeiro emprego do Arnoldo Camanho de Assis? E com quantos anos? Eu estava na faculdade de Direito, na UNB, e aí, por sugestão até da mamãe, abri um concurso para técnico administrativo, na época chamava agente administrativo do Ministério da Fazenda, e aí eu me inscrevi, como o próprio nome indica, não precisava de nível superior, né? Bastava um nível médio, isso eu tinha. Ainda estava cursando a faculdade. Então, fiz o concurso e passei,
e comecei a trabalhar lá em dia 1º de março de 1984. Eu estava começando o 3º ano da faculdade, em 84. 20 e poucos anos. 20 anos. 20 anos. 20 anos. Ia fazer 21 em maio, como de fato eu acabei Certo. fazendo. Então comecei a trabalhar como técnico do Ministério da Fazenda por concurso em 1º de março de 84. Então, agora, 1º de março de 2024, fez 40 anos 40. de serviço público. E de serviço, né? Porque antes eu não tinha trabalhado, foi direto de serviço público. 40 anos. E o seu currículo mostra que você não parou mais, Não. né? Aí não tem foi... como parar, né? Não. Aí eu fui lotado na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e lá fiquei enquanto terminava a faculdade, nível médio. Depois que eu me formei, eu ganhei lá uma função de nível superior, fui ser assessor do Procurador-Geral da Fazenda. Fiquei um períodozinho lá. E logo em seguida, um ex-professor meu da UNB me indicou para ser chefe da consultoria jurídica da Radiobras, que era a antiga empresa brasileira de notícias, que era vinculada ao Ministério da Justiça. Ele era consultor jurídico. Cuidava da Voz do Brasil naquela época. Da Voz do Brasil. Aí eu fui ser consultor jurídico da Radiobras, chefe da consultoria jurídica da Radiobras. Tinha 23 anos, quando assumi a consultoria jurídica da Radiobras. Menino prodígio, né? Rapaz, foi uma coisa que foi danada, porque... Mas eu sempre tive assim, um muito bom relacionamento com todo mundo. Incrivelmente, o sujeito que tinha saído da chefia da consultoria jurídica, doutor, por quem eu tenho um respeito muito grande, doutor Francisco Bica de Kaiser. Kaiser que nem a cerveja. Doutor Francisco Bica de Kaiser. Eu tenho uma facilidade para guardar nome. Francisco Bica de Kaiser. Ele tinha 53 anos na época. Ele saiu da chefia e foi ocupar uma mesa de advogado. E eu, que era praticamente recém-formado, 30 anos mais novo, tinha 23 anos, fui ser chefe do doutor Caio, ex-chefe da consultoria jurídica. E podia criar um mal-estar, mas olha, nós tivemos um relacionamento, graças a Deus, maravilhoso. Fiquei lá 1 ano e pouco, nos demos muito bem. O doutor Kaiser também já morreu há muitos anos. E eu tributo a ele um aprendizado muito grande que eu tive lá em direito administrativo. E depois, você foi para onde? Depois eu fui assumir um cargo no Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República. Você foi requisitado? Por indicação. Tudo requisitado, né? Eu continuava assim, vinculado ao Ministério da Fazenda, mas requisitado para a consultoria jurídica da Radiobras. Depois voltava e já foi requisitado. Ou seja, o cargo estava seguro. Estava seguro. E aí, naquela época, em começo de 88, o Ministério Público da União, o Procurador da República, a Procuradoria-Geral da República, tinha 2 atribuições. Mudou na Constituição, outubro de 88. O Procurador da República, ele era Ministério Público, exercia as funções de fiscal da lei, denúncia, não sei o quê, e ele era também representante judicial da União, ele era o advogado da União, não existia a Advocacia Geral da União. O pessoal até brincava, eles, procuradores da República, brincavam, todo dia o procurador da República acorda com um dilema. Hoje eu vou ser Ministério Público ou eu vou ser advogado da União? Então eu fui ser secretário adjunto de uma secretaria que existia na época, que era a Secretaria de Coordenação da Representação Judicial da União, que não existe mais, né? Porque na época essa tarefa era do Ministério Público. Trabalhei lá com um subprocurador-geral incrivelmente bacana, muito gentil. Mas o que você fazia? Você fazia parecer? Fazia parecer. Na época, esse subprocurador, doutor Paulo André Fernando Solberger. Doutor Paulo Solberger, ele oficiava junto ao Tribunal Federal de Recursos, TFR. Não confundir com o Tribunal Regional Federal, TRF. Tribunal Federal de Recursos foi o antecessor do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Então, era o que recebia os recursos. Então eu fazia
análise de admissibilidade e mérito dos recursos junto. Então, você tinha que trabalhar muito naquela época, porque o volume de trabalho desse setor é muito grande. Para ver como é que as coisas são, a gente aprende na prática, e às vezes uma brincadeira. O doutor Paulo Solberger era uma pessoa muito bacana, assim, tinha um jeito dele lá, mas ensinava. Uma vez eu peguei um processo lá para analisar, ainda não vou dizer inexperiente, mas com pouca experiência, né? E era um recurso e eu, por exemplo, o sujeito lá, o recorrente, eu achei que o sujeito não tinha interesse em recorrer. E o parecer foi todo nesse sentido. Não tem interesse, não tem interesse. Conclusão. A conclusão hoje seria, então, pelo não conhecimento do recurso. Não conhecimento. Né? Mas eu botei lá, então, pelo não provimento do recurso, que é mérito. Mérito. Estava errada a conclusão, minha conclusão. Aí mostrei lá o parecer na época, ele falou assim, Arnoldo, está tudo certo. Aqui não, aqui não é não provimento, aqui é não conhecimento. Eu falei, doutor, é verdade. Ele virou, batendo nas minhas costas e falou assim, um dia você vai aprender isso. Um dia. Nunca mais eu esqueci esse negócio. Claro. Nunca mais. Você vê como verdade, é que é? Liçãozinha simples. O doutor Paulo tem razão. Uma cochiladinha que eu dei Nunca aqui. Mais não vai mais acontecer. Tá certo. De lá, veio a Constituição de 88, até acabou essa função de secretaria. E a Constituição de 88 criou os tribunais regionais federais, os 5 primeiros. Depois é que, esse ano, 2 anos, é que criou-se o 6º TRF, TRF 6, né? Minas Gerais. Então, criaram-se 5 TRFs. O da primeira região era o maior. Brasília, Bahia, Amazonas, sei lá, um monte de estado. E os então ministros do Tribunal Federal de Recursos indicaram os juízes federais e advogados, acho que foi assim, que iam compor os tribunais regionais federais. Fez parte da primeira composição do TRF da primeira região, o então juiz federal Adhemar Maciel, de quem eu fui assessor. Famoso. Adhemar Maciel, Fernando Gonçalves, Hermenito Dourado, Eliana Calmon. Só tinha medalhão aí. Só tinha craque. E aí, bom, eles iam montar os seus gabinetes. E o doutor Adhemar Maciel era muito amigo do ministro Veloso, Carlos Mário da Silva Veloso, que na época era ministro do Tribunal Federal de Recursos, que virou STJ. Certo. Antes de o ministro Veloso ir para o Supremo Tribunal Federal. Aí o doutor Adhemar, depois virou ministro Adhemar, virou para o ministro Veloso e falou assim, Veloso, eu estou montando meu gabinete, eu queria que você me indicasse pessoas para assessor, chefe de gabinete. Mas eu quero alguém que tenha sido seu aluno no mestrado. Eu tinha feito, aliás, você falou que eu fiz um mestrado na UNB, fiz mesmo, fiz o primeiro mestrado que eu fiz foi na UNB, concluí os créditos, mas eu não defendi a dissertação, então, a rigor, eu não tenho o título de mestre na UNB. Depois é que eu fiz o segundo mestrado, você falou, no IDP, esse eu concluí, só para ajeitar essa informação. Certo. Mas eu tinha sido aluno do professor, do ministro Veloso, na Universidade de Brasília. E tinha passado com um notão na matéria do ministro Veloso. E o ministro Veloso ficou muito impressionado com isso. Ele falou assim, eu tenho um aluno, um ex-aluno, para te indicar. E me indicou, para felicidade minha. Olha só. Por causa disso. Aí eu fui trabalhar com o doutor Adhemar Maciel, que na época os hoje chamados desembargadores federais, eles não tinham esse nome, eles eram juiz do TRF. Juiz. Né? Depois é que, por uma norma regimental, passaram a ser chamados de desembargadores federais. E eu trabalhei, então, fui o primeiro assessor da primeira composição do doutor Adhemar Maciel, lá no TRF. O tribunal se instalou em abril de 89, por força, a Constituição deu um prazo, né, de 88, 6 meses, para o TRF se instalar. Eles se instalaram em abril de 80, a Constituição de 88 deu um prazo até abril de 89, se instalaram em abril de 89. Eu trabalhei com o doutor Adhemar de abril de 89 até tomar posse como juiz substituto, que foi novembro de 90. Então,
Eu vou fazer uma pergunta para você. Diga. Por que Arnoldo Camanho quis ser juiz? Qual foi a motivação? Olha, Se você estava bem como assessor estava do ministro lá, desembargador do tribunal, e resolveu ser juiz. Você já estava pensando, se preparando? Já, eu fiz um estágio aqui no Ministério Público, que não tinha esse prédio, né? O Ministério Público, você vai lembrar? Lembro. Ele ocupava o 7º e 8º andares desse bloco A aqui. O 7º andar era a Promotoria de Justiça e o 8º andar era a Procuradoria de Justiça. E no 7º andar tinha a assistência judiciária do Ministério Público. E o primeiro cargo de entrada no Ministério Público, naquela época, era defensor público. Era defensor. E aí você ia... Eu lembro. Então, a assistência judiciária, não existia defensoria pública, como hoje a gente tem, né? A defensoria pública, entre aspas, ela era feita pelo Ministério Público. E aí, em 84, eu vim ser, durante a faculdade, vim fazer estágio aqui na assistência judiciária do Ministério Público. E eu, naquela época, tive como colega de estágio um sujeito que hoje é ministro do Superior Tribunal de Justiça, que é meu amigo até hoje, ministro Rogério Schietti, Opa, de quem você é amigo também. Sou amigo. Muito. Eu e Rogério fomos colegas de estágio. Olha. E quem era o chefe do estágio era o desembargador José Firmo Reis Soube. Opa! O Firmo fala assim, rapaz, eu só tenho ex-estagiário importante. Olha só. Porque o Rogério é ministro. O tamanho é desembargador. Então, tomara que... E aí, durante o estágio, a gente acompanhava, né, os promotores fazendo audiência, e eu comecei a me encantar por aquele universo. Eu me lembro até hoje de algumas audiências que eu fiz como estagiário, né, acompanhado sempre de alguém, com o doutor Romeu Barbosa Jobim, que era juiz criminal. Se apresentava no estágio como defensor? Não, eu era estagiário acompanhado por um defensor, por um promotor que era o defensor. Né? Mas você fazia o papel de defensor? Eu fazia o papel de defensor. Você estava ali na condição de defensor. Na defesa. Da defesa. Defesa do acusado. E aí eu comecei a me encantar por aquele universo, tanto é que eu me lembro que numa disciplina da faculdade, Processo Civil 2, quem dava aula lá na UNB era uma juíza federal, depois foi desembargadora federal, já se aposentou, doutora Ana Maria Pimentel. A doutora Ana Maria Pimentel era professora e um dia ela virou para a turma e perguntou assim, a turma grande, ela falou assim, alguém quer ser juiz aqui, nessa turma? Eu olhei, ninguém falou nada. Ninguém. Aí eu falei, eu vou falar porque eu quero, né? Ergueu a mão. Aí a turma inteira, aquela coisa de garoto, puxa saco. E acabou que eu virei mesmo juiz, né? Porque assim, desde a faculdade comecei a achar que não... Mas tenha certeza que já era a missão de Deus para você. Pois é. Deus já escolheu você para essa missão. Eu acho que eu não daria certo com outra coisa. Tanto isso é verdadeiro, que durante o concurso para a magistratura, eu fiz também o concurso para o Ministério Público. Na época, eu e o desembargador Fernando Abib fizemos, em paralelo, o concurso para a nossa magistratura aqui e o concurso para o Ministério Público do DF. E o resultado da magistratura saiu primeiro, que era o que eu queria, né? Não menosprezando o Ministério Público. Tanto é que eu tinha me inscrito também, estava fazendo o concurso. E tinha tido a felicidade de passar nas provas escritas com 2 notas 10. Foi uma coisa, uma sorte miserável. 10. 10. Só faltava a prova oral. É uma exceção. Alguém tirar 10 no concurso. Foi uma sorte. Bom, aí, como tinha saído o resultado da magistratura, já tinha sido até publicado, né? Não, só faltava publicar o ato de nomeação. Você leu aí que foi em outubro de 1990. Aí eu, formalmente, fiz uma petiçãozinha lá para a comissão de concurso do Ministério Público, desistindo de prosseguir na etapa final, que era só a prova oral. E que eu achava que eu ia passar também, né? Não era possível. Com certeza teria sido aprovado. Aí eu, desisti lá. Aí estava bem preparado. O lance engraçado disso
é que um dos nossos examinadores no concurso para juiz foi o nosso estimado e querido desembargador Edmundo Minervino Dias. Opa, nosso ex-presidente. Nosso ex-presidente, pessoa queridíssima. Aí, logo depois que eu juntei lá eu e Fernando Habib, juntamos lá o papelzinho, não vamos querer, obrigado, agradecemos, mas vamos tomar posse comigo. Logo depois disso, encontrei com o desembargador Minervino. Falei, desembargador Minervino, desisti de tomar posse lá com o promotor, de prosseguir no concurso como promotor, vou tomar posse aqui como juiz mesmo. É mesmo? Vou tomar posse aqui como juiz. O desembargador Minervino bateu no meu ombro, falou assim, meu filho, que Deus te conforme na hora do arrependimento. Eu falei, agora eu já desisti lá, agora já foi. Mas nunca me arrependi. Nunca se arrependi. Era a missão mesmo, talento, uma tarefa que você recebeu para cumprir aqui na Terra, para servir a nossa sociedade. Eu acho. E você é um grande magistrado, um grande juiz, equilibrado, conservador. São seus olhos bons. Profundo conhecedor do direito, faz sempre o melhor para todos, nas suas decisões. Obrigado. Bem, passou no concurso para juiz e foi trabalhar onde? Qual foi a primeira vara? Primeira vara foi a 9ª Vara Civil de Brasília. Eu fui ser auxiliar do ninguém mais, ninguém menos que o doutor Getúlio Vargas de Moraes Oliveira, nosso decano aqui. Grande professor. Muito excelente professor. Aprendi muito com ele, fiquei lá um mês, talvez. E da Vara Civil? Depois eu fui para a 2ª Vara Civil de Brasília, doutor Eduardo Alberto de Moraes Oliveira, irmão do Getúlio. E em seguida fui para vara então existente, vara de registros públicos, falências e concordatas. Foi trabalhar com Mauro Renan. Mauro Renan Bittencourt, que eu tive a honra de rever ali, pai da nossa colega, desembargadora Carmenícia Bittencourt. E sem nenhum demérito para todos os outros grandes professores que eu tive na magistratura, posso listar alguns deles aqui, mas talvez eu já falei isso para a Carmen, e eu não tenho um dia na minha vida que eu não me lembre dessa frase do Mauro Renan Bittencourt. Eu estava muito novo, eu tomei posse, eu tinha 27 anos, em 90, e eu estava no começo de 91, ainda com 27 anos, porque eu só fiz 28 em maio, né, 7 de maio. E eu estava lá na vara de registros públicos, falências e concordatas, que é uma matéria que é meio complicada, né? Ninguém é muito afeto a essa matéria, você tem que parar e ler. É muito especializado. É muito especializado. E eu estava lá e veio novo, quer dizer, eu não sabia direito um monte de coisa, de fato ainda não sei um monte de coisa, mas naquela época menos ainda. Aí chegou uma turma lá dos cartórios que queriam, essa turma queria que eu fizesse alguma coisa, e o doutor Mauro Renan Bittencourt, ele fisicamente estava na vara de registros públicos falências e concordatas, mas ele estava já quase indo para o tribunal, já estava com o processo. Logo depois ele foi promovido a desembargador e saiu. Mas ele estava lá, eu tirava um monte de dúvida com ele, e a turma dos cartórios pediu para eu fazer alguma coisa, que eu não sabia se podia fazer ou se podia, ou se devia. Eu falei, vou me aconselhar com o mestre aqui, com o Mauro Renan. Um magistrado mais antigo, mais experiente. Aí fui lá falar com ele. Mauro, aconteceu isso, assim, sabe? O que você acha? A frase mais simples do mundo, ele virou para mim e falou assim, isso não é papel de juiz, não. Só isso. Belinati, se a gente pensar bem em coisas que a gente vê hoje em dia, todos nós já vimos aqui filminho que passa na internet, não me refiro a nenhum juiz em particular, nenhum estado, nada. Juiz discutindo com advogado, em audiência. Toda vez eu penso assim, isso não é papel de juiz. Concordo. Não é papel de juiz. Juiz, não sei o quê, postando, não sei o quê, isso não é papel de juiz. Juiz antecipando, isso não é papel de juiz. Juiz brigando, falando, não é papel de juiz. Isso não tem uma vez que eu não me lembre do Mauro Renan Bittencourt. Eu já falei isso para a Carmen. Olha, também não é papel do juiz o juiz tentar explicar para a parte a decisão desfavorável. Exato. Desfavorável. Eu me lembro, eu me lembro de, nessa época, aí fui eu dei uma explicar que eu digo pessoalmente, sim, né? A pessoa vai conversar, olha, a situação é essa e a parte fica
com dificuldade de aceitar, às vezes, uma decisão. Algumas pessoas. Eu me lembro que uma vez, ainda lá na vara de falência, registro de falência, processo que ninguém queria mexer, falência, na época do processo de papel, desse tamanho, aí peguei aquele troço, o que era, nem lembro mais, e dei uma sentença lá, que também não me lembro o que era mais, nessa altura, pô. 34 anos, né, de magistratura. Muita coisa. Aí dei uma sentença lá e encontrei, logo depois que a sentença foi publicada, me encontrei com um advogado que era representante de uma das partes lá e que a parte tinha perdido. E que era meu conhecido, sei lá, não me lembro nem de onde. O cara falou, ô, doutor Camargo, sentença lá, perdemos. Eu falei, o que eu vou falar? Pois é. Aí o cara falou, não tem problema não, eu vou recorrer e vou ganhar do senhor no tribunal. Aí eu falei assim, de mim não, vou ganhar da outra parte. Da outra eu sou só o juiz, eu não tenho nada a ver parte. com isso. Eu sou parte. Não acontece. Mas você me fez lembrar que uma vez, eu jovem, magistrado, aqui em Brasília, fui me aconselhar com o corregedor da época. Era uma questão complexa, a imprensa do Brasil toda estava na porta do meu gabinete, queria que eu decretasse a prisão de uma primeira-dama de um Estado, que estava sendo acusado pela prática de um crime. E na hora que a polícia foi prender a mulher, cadê a mulher? A mulher ficou doente hoje e foi internada. Aí eles alegavam o seguinte, que ela não estava doente, apenas estava internada. Então, eu, o juiz, poderia determinar a prisão da mulher no hospital. Eu falei, não, o preso tem direito, nós temos que respeitar isso. Quando quando a pessoa for liberada, aí o juiz pode determinar a prisão. Mas aí a pressão foi grande, eu, magistrado jovem, fui me consultar com o corregedor. Falei, a situação é essa, o que o senhor me disse? Ele perguntou para mim assim, doutor Bellinati, quem é o juiz desse processo que o senhor está falando? Eita. Eu falei, quem é o juiz? Eu não entendi a pergunta. Não, mas qual o juiz? Quem é que está cuidando desse processo aí? Aí eu falei, bom, eu estou cuidando do processo. Eu falei, então o senhor que resolva isso, vem perguntar para mim. Não, isso é problema seu. O senhor que tem que resolver como juiz. Daí eu resolvi, né? Agora eu estou forte. Aí dei uma decisão bonita, dizendo que eu não podia decretar a prisão da mulher no hospital. Pronto. Aí o tempo passou e tudo foi resolvido. Está vendo? E assim a gente vai aprendendo. Vai aprendendo. Né? A gente vai aprendendo, porque a vida é essa. Desembargador Arnoldo Camões, titular. Qual foi a vara que você se titularizou? Olha, a primeira... Que você ficou como substituto, deu quanto tempo como substituto? Olha, se falar isso hoje em dia, os colegas mais novos nem acreditam. Porque entre a posse como juiz substituto e a posse como titular, deu exatamente 1 ano e 11 meses. 1 ano, então você foi premiado. Aleluia. Foi premiado. Eu fiquei 3 anos. Nós estamos posse como titular no mesmo dia. Mesmo dia. Agora, a última turma aqui no tribunal ficou 12 anos. 12 anos, os 4 magistrados ficaram 12 anos como substitutos. Agora que tomaram conseguiram. Posse agora, né? Um dia tomaram, agora essa semana. Pois é. 12 anos como juiz substituto. A vara em que eu me titularizei foi a vara, então única, vara civil de Sobradinho. Porque naquela época, Sobradinho tinha uma vara civil e uma vara criminal. Tudo que não era criminal era civil. Eu era o juiz da vara civil e o nosso querido amigo e colega Zé Divino de Oliveira era o juiz da vara criminal. Certo. Então, eu fiquei 2 anos ali na vara de Sobradinho, civil. Lá tem um monte, né? Lá tem primeira vara civil, segunda vara civil, juizado especial, família, violência doméstica, tem um monte lá. Mas naquela época não, foi uma clínica geral muito bacana de civil. E aí eu devo muito à vara civil de Sobradinho, porque eu conheci lá a minha querida assessora, a doutora Nilva, em 1991, janeiro. Que beleza. Eu fui substituir lá. Então continua trabalhando. Está ali sentado ali, atrás das câmeras, mas está nos assistindo ali. Parabéns. Então devo muito a Sobradinho. Bom, então saiu de Sobradinho e veio Sobradinho e depois fui removido a pedido para a 2ª vara da Fazenda Pública, do DF. E fiquei lá de 94 a 99. 99... começou a ser convocado. Em 98 eu comecei a ser convocado. Você ficou quanto tempo na convocação? 10 anos. 10 anos. Eu fiquei 7 anos até ser... Você foi promovido mais rápido.
foi mais rápido. Aí eu fui para a vara de família, e lá conheci a minha querida outra assessora, a doutora Cláudia, que está ali também. Que beleza. E fiquei na vara de família, 6ª Vara de Família de Brasília, 9 anos, de 99 até 2008, quando eu fui para o tribunal. Certo. Foram 9 anos na vara de família, foi uma época muito bacana. Eu acompanhei toda a sua trajetória. Foi, nós fomos colegas juntos de vara de fazenda, depois. Quarta né? Vara da Fazenda. Quarta Vara, depois fui para a 1ª Vara Criminal, no lugar da Ana Maria Amarante. Até ir para o TRE como juiz eleitoral e depois tribunal. Foi. Uma trajetória também, como a sua. Sua vida não foi brincadeira também, não. E eu me lembro que você trabalhou comigo na 2ª Turma Criminal. Você tomou posse como desembargador e ficou um período lá, no crime. Foi, eu tomei posse como desembargador em 24 de outubro de 2008 e tomei posse na vaga deixada pela nossa querida e já saudosa colega Maria Aparecida Fernandes da Silva, que era integrante da 2ª Turma Criminal. E aí eu fui para lá. Era você, Silvânio... Timóteo. Não, Timóteo foi depois de mim. O Getúlio Pinheiro. Romão ficou um período lá. Aprendi um bocado lá. Eu não sabia nada de crime, então aprendi muito. E por que essa preferência pelo processo civil? Porque você é um grande professor e famoso no Brasil todo nessa área. São suas palavras generosas, coração, como sempre. Rapaz, olha, a gente vai sim... Está no coração, né? Fui me inclinando para essa área, comecei a estudar e foi dando certo. E comecei a dar aula nessa especialidade, e aí começa a publicar artigos. Fica difícil sair depois. Depois, em 2010, abriu vaga na 4ª Turma Civil, requeria remoção para lá, e desde 2010 eu estou na área civil, né? Embaixador Camanho, você falou sua idade aqui, 61 anos. 61. Qual é o seu projeto de vida aqui para o tribunal? O que você pensa na sua carreira? Eu tomei posse como juiz com 27, tomei posse como desembargador com 45, e levando em consideração que hoje a expulsória é com 75 anos... Você tem uma vida toda pela frente. 45, até chegar a 75, tem 30 anos de 2º grau, né? Eu fiquei 18 anos na primeira instância e agora fiz 16 anos na 2ª instância. Mas, assim, não quero pronunciar isso... Porque você tem idade para ser tudo aqui na administração, para ser o corregedor, 2º vice, 1º vice, presidente do tribunal, presidente do TRE, você tem idade para tudo. Em tese, faltam 14 anos para me tem aposentar. Idade para... Vai ter que escolher aí qual o cargo. Pois é. Mas então qual seria o... Pois é, você não parou para pensar nisso? Não, eu já pensei. Eu não sei, rapaz, se eu consigo ficar até os 75 anos. Não estou querendo proclamar isso na frente das câmeras para criar uma expectativa. Pô, você falou que ia sair antes e tal, mas eu não sei se eu fico até os 75, não. Se por acaso a magistratura do DF for generosa comigo, se Deus permitir, né? E se Deus permitir que eu exerça os cargos de direção, que eu acho também que é possível, né? Eu sou o 12º mais antigo hoje, né? Então tem idade para ser tudo. Muito provavelmente, levando em consideração que alguns mais antigos já não podem mais exercer, porque já exerceram os 2 cargos de direção no nosso tribunal e no TRE. Então, eu acho bastante provável que eu consiga chegar à direção. Eu chegando, depois, eu gostaria de poder completar 50 anos de serviço público para poder ganhar aquela medalha de ouro. Mas vai ganhar, com certeza. Pois é, se eu tenho 40 anos hoje, com 61, com 71 eu faço 50 anos, e aí depois, pirulito. Seja o que Deus quiser, né? Se der bem, tomara, né? Se Deus me permitir ficar aí ainda por mais um tempo. Felicidade para você na sua carreira. Obrigado. E quero fazer mais uma pergunta aí. Diga. Qual é o sonho que está escondido aí no coração? Belinati, olha, sem brincadeira, eu sou uma pessoa assim com talvez muito pouca ambição. As coisas vão acontecendo e vão dando certo. A última surpresa que eu tive na minha vida foi esse ano, no dia 26 de março, um dia particularmente triste para mim, não quero nem me lembrar muito, mas um dia que morreu um primo meu lá no Rio. Oh, meu Deus.
E eu estava aqui em Brasília, no meu gabinete ali, muito triste, porque eu ia viajar no dia seguinte, viajei para o velório dele, e mais novo do que eu, 1 ano, e morreu, e tinha muitas complicações de saúde e tal. E eu estou lá no gabinete e toco o meu telefone celular, e é o ministro Mauro Campbell, que eu tinha conhecido assim de maneira muito episódica, porque ele era o diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, e eu era o diretor da nossa escola aqui. Então, em razão disso, nós tivemos alguma proximidade, né? Mas não muita. Aí me liga, eu atendo o telefone, ministro Mauro Campbell, desbadou com a mãe. Eu falei, ministro, estou aqui de pé, batendo continência, aquelas brincadeiras que a gente faz, né? Até para eu ver se melhorava o meu espírito. E ele falou assim, olha, estou ligando pelo seguinte, eu vou ser o próximo Corregedor Nacional de Justiça. Porque o STJ é assim, né? Eu sou o terceiro, o ministro Herman Benjamin vai ser o presidente, o ministro Salomão, que é o atual corregedor, vai ser o vice, e eu, que sou o terceiro, na ordem, deixo a escola e vou à Corregedoria Nacional de Justiça. Pois não, ministro. E eu vou precisar de um desembargador para coordenar as inspeções que a Corregedoria vai fazer nos tribunais do Brasil inteiro. Pois não. Não vem outro nome à minha cabeça que não seja o seu. Olha só. Rapaz, quase que eu caí sentado. Quanta eu falei honra. que eu estava de pé, batendo continência. Eu sei que parecia muita honra. Eu falei, ministro, pô, eu estou aqui com o coração dividido. Porque hoje... Aí eu falei para ele, é um dia muito triste para mim, porque morreu um primo e tal, e agora eu recebo essa notícia tão auspiciosa, tão feliz e tal. Pensa aí, porque você vai ter que viajar um bocado, talvez, eu sei que você dá aula em alguns lugares, talvez você tenha que parar de dar aula. Então essa foi a última surpresa, né? Eu fui requisitado para a Corregedoria Nacional de Justiça e estou lá até agosto de 2026. Então vai viajar o Brasil todo fazendo inspeção nos tribunais. Coordenando. Quantos tribunais serão escalados para essa inspeção? São 27 tribunais. Só os tribunais estaduais. São os tribunais estaduais. E são 27 tribunais e o mandato do corregedor, 24 meses, né? São 2 anos. Tirando janeiro e julho, que são férias, então mais de 2 tribunais. Então você vai viajar muito. Pois é. Vai levar a esposa? Tive que negociar isso também, porque nem sempre... Eu queria que você falasse um pouquinho da esposa, né? Porque agora nós não falamos dela. Dona Fernanda, rapaz. Fernanda. Dona Fernanda... Onde é que está a Dona Fernanda trabalhando? Dona Fernanda é advogada, foi durante 10 anos chefe do cerimonial do Ministério Público, do Distrito Federal, depois saiu e hoje está no cerimonial do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Ela é muito competente, muito simpática, muito educada. Parabéns, Obrigado. Dona Fernanda. Dá um abraço para a Fernanda. Obrigado, Delina. Seus filhos. Obrigado. E para as suas considerações finais, alguma sugestão para melhorar o tribunal, para mudar? Não, nada. Eu acho que o nosso tribunal, como nós todos sabemos, e para nós é um motivo de muito orgulho, é um modelo, é um tribunal em que muitos tribunais, isso não é mentira, muitos tribunais se espelham, né? Um tribunal que é referência, seja pelos seus magistrados, seja principalmente pela qualidade dos seus servidores e das suas servidoras. O CNJ reconhece isso, nos dando esses selos que nós já ganhamos muitas vezes, né? Eu acho que a gente tem que seguir nesse rumo que nós estamos, de tribunal de excelência, procurando ser justos o tempo inteiro. Eu acho que a magistratura, especialmente a magistratura de 2º grau, é um exercício de humildade, de ouvir o outro, de não arrogância, de sempre estar preparado a perceber que pode ter uma opinião mais prudente que a sua, mais justa que a sua, mais equilibrada que a sua, mais jurídica do que a sua. Eu acho que a nossa tarefa como juízes é a de ser, sobretudo, pessoas boas. A gente, quando toma posse como juiz, formalmente vira juiz no dia da posse. Mas, materialmente, a gente vai virando juiz aos pouquinhos, vai aprendendo o que pode, o que não pode fazer, o que deve, o que não deve fazer. Eu tenho dito ultimamente, e essa é uma coisa que cada vez mais eu tenho como verdadeiro. Quando a gente é criança e perguntam
para a gente assim, o que você quer ser quando crescer? Eu sempre falo assim, eu quero ser engenheiro, médico, sei lá, astronauta, bombeiro, sei lá o quê. Quero ser cientista, cientista, quero ser rico. Rico, milionário. Se me perguntassem hoje, eu falaria assim, já falei isso algumas vezes, eu quero ser gentil. Gentil. Quero ser gentil com as pessoas, qualquer pessoa. Quer ser bom. Eu quero, não tem nada melhor do que você ser gentil com qualquer pessoa. Tá certo. Sabe, qualquer nível, qualquer classe social. Você sou testemunha disso. Eu espero que eu continue assim. Para concluir, eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus filhos e para a sua família. Rapaz, falar olhando para a câmera é sempre difícil, mas eu, assim, se eu conseguir fazer com que os meus filhos, netos, vejam em mim sempre uma imagem de correção, de honestidade, de bondade, de humildade, de gentileza, e que eles possam se espelhar sempre nessa imagem, aí eu acho que eu terei cumprido a minha missão como pai, como marido, talvez, como avô, né? Eu acho que esse é o legado que a gente deixa. E que eu possa sempre honrar a magistratura que eu represento hoje em dia. É isso. Eduardo Haroldo, parabéns pela sua belíssima história de vida. Obrigado. E belíssima carreira. Obrigado. Uma carreira vitoriosa. Tá bom. Sempre um grande aluno. Você não falou, mas você passou em primeiro lugar no seu concurso para juiz, né? Eu passei em segundo lugar. Não, ficou em primeiro lugar, porque o primeiro não assumiu. Então, sabe por quê? Porque o primeiro colocado, Domingos Henrique Leal Brown, ficou aqui um mês e foi embora. Foi embora. Então, você é o primeiro colocado. Parabéns, viu, para você. Felicidades para você, para sua família. Que Deus seja louvado pela sua vida e pela missão que você cumpre muito bem. Muito obrigado, Belinati. Felicidades. Obrigado.